Então, a gente vai continuar o conteúdo de Química. A aula de hoje vai ser sobre essa parte das ciências naturais, que é, na verdade, o início do conteúdo de Química. Porque se a gente for levar em consideração, o que a gente viu até o assunto anterior, não é necessariamente a parte de Química, propriamente dita. Tem alguns trechos de Química, tem um pouco de Física, tá? Tem até um pouco de Biologia nesse contexto, então não está muito preciso. Então, a partir de agora é que é realmente o conteúdo de Química que a gente vai abordar. Ó, então vamos lá, vamos começar. Tem alguém ainda com o microfone ligado, por favor, você desligue. Tá ouvindo barulho aqui. Então a gente tem o seguinte, ó, a gente vai analisar o conteúdo a partir da Química. Deixa eu só tirar essa tela aqui da frente. O conteúdo de Química, certo? Para a nossa terceira avaliação. Tomara que daqui para lá já tenha resolvido esse problema todo e a gente volta para a sala para poder fazer uma prova mais segura, tá, gente? Mais segura para todo mundo. Então, o capítulo 3, que vocês vão observar lá no livro, está lá, desvendando a constituição da matéria. Então, por isso que eu disse para vocês que esse assunto é o que realmente inicia a parte de Química. Porque as duas primeiras leis que se referem a esse assunto, que a gente chama a origem da Química, começa a partir deles, né? Da disciplina, do conteúdo como disciplina, começa a partir desse capítulo. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, uma coisa que a gente vai ter que lembrar, isso aí eu já comentei com vocês, esse conceito de substância simples e substância composta, aí tem um negócio sempre que o pessoal confunde com o conceito de substância pura e o conceito de mistura, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver. Substâncias simples e substâncias compostas, elas naturalmente são substâncias puras, porque não tem 2, 3, 4, 5 tipos de moléculas no mesmo local. Agora, o que define substância simples e composta é uma coisa que eu comentei com vocês a respeito dos tipos de reações químicas. Não sei se vocês lembram lá. Tá? Tipos de reações de síntese ou formação, de análise ou decomposição, simples troca e dupla troca. Então, o que é uma substância simples? É uma substância que não sofre reação de decomposição. O que é uma substância composta? É uma que sofre reação de decomposição. Ou seja, para existir uma substância composta, deveriam ter existido duas substâncias anteriores que reagiram para formar uma. Tá? Automaticamente, aí a gente já vai considerar como sendo uma substância composta. Então, o que é que diz aqui? Substância simples. Não sofre reação de decomposição. Esse foi o conceito inicial. Só que como a gente já está entrando no conteúdo de Química, eu já posso colocar uma outra coisa aqui para vocês. Eu posso colocar assim, ó, são formadas apenas por um único tipo de átomo, certo? Então, são formados apenas por um único tipo de átomo. Bom, eu estou olhando aqui os questionamentos, o pessoal está indicando, está com muito ruído, deve ser, então, um problema de conexão, tá? Mais uma vez. De qualquer forma, assim que finalizar o vídeo, aí a aula eu mando para vocês o vídeo. Se o vídeo também tiver com problema, aí a gente faz uma outra aula e eu falo tudo de novo para vocês sem problema nenhum, certo? Vou fazer o seguinte, vou tirar. Bom, então a gente tem o seguinte, substâncias simples são aquelas que sofrem reação de decomposição, são formadas apenas por um único tipo de átomo. Uma substância composta ou substâncias compostas são aquelas que sofrem a reação de decomposição e que, por sua vez, tem que ter 2 ou mais tipos de átomos. Então, eu preciso de exemplo para mostrar para vocês. Tá? Então, quais são os exemplos que a gente vai ter aqui para montar para a turma? Substâncias simples e substâncias compostas. Então, vamos citar os deles. O gás oxigênio é considerado uma substância simples. Observe que, eu não sei se vocês, eu tenho certeza, né, que se não todo, mas a grande parte, reconhece que quando a gente coloca esse O com um 2 embaixo, representa a molécula de oxigênio. Então, se observar aqui, o O é o átomo de oxigênio. Quando eles dois se juntam, a gente vai chamar de molécula. Então, aqui eu tenho 2 átomos
de oxigênio ligado. Só tem um tipo de átomo, que é o oxigênio. Da mesma forma com essa outra substância aqui, que é o gás nitrogênio. Ele tem N2, ou seja, ele tem 2 átomos de nitrogênio. Não é que substância composta tem que ter 2 átomos. Não, não é isso, tá, gente? Composta é 2 tipos. Tá? Mas uma molécula, a gente vai ver lá na frente, que uma molécula tem que ser formada, no mínimo, por 2 tipos, por 2 átomos ligados entre si. Se forem do mesmo tipo, aí a substância vai ser simples. Se os 2 átomos forem de tipos diferentes, aí a gente diz que essa substância vai ser composta. Então, oxigênio, exemplo, ozônio, observe que o ozônio tem o mesmo tipo de átomo do oxigênio. Tá? Qual é a diferença? Que o gás oxigênio ele tem 2 átomos de oxigênio ligados entre si. E o gás ozônio são 3 átomos de oxigênio ligados entre si. Isso aí já diferencia a molécula como um todo, já diferencia a substância. Diferencia tanto que o oxigênio a gente usa para respirar, e o ozônio, se você entrar em contato, vai dar vermelhidão nos olhos, vai dar uma alergia, tá? Ele é tóxico para o corpo da gente. Então, por isso que ele é bom onde ele está. Lá na estratosfera, na camada mais... na segunda camada da atmosfera, filtrando a radiação ultravioleta. Um outro exemplo de substância simples é o grafite. O grafite nada mais é do que carbono. Então, se você pegar o grafitezinho e riscar, você vai ver aquela partezinha mais escura. Também, se você pegar um pedaçozinho de carvão e riscar, também você vai deixar aquela partezinha escura. Porque ambos são formados por carbono. Certo, gente? Então, o elemento químico que está ali, o tipo de átomo que está ali, em grande quantidade, o Nzinho aqui, ó, que está presente, é porque tem uma grande quantidade, de átomos ligados entre si. Então, a gente coloca N para dizer que é um montante. Bom, agora de substâncias compostas. Tá? Algumas delas vão ser conhecidas, outras não. Por exemplo, o gás carbônico deve ser conhecido. Eu já falei para vocês lá no conteúdo de biologia, tá? Que eu comentei a respeito da molécula de água. Ela participa de algumas reações, como reações da fotossíntese. E lá na fotossíntese eu expliquei para a turma que libera gás carbônico. Aí eu já vou colocando sempre a simbologia, tá? Como é que a gente reconhece a substância com símbolos, apenas com símbolos. Então, aqui o C, que é de carbono, e o O, que é de oxigênio. Então, eu tenho 2 tipos de átomos aqui. Olhando o nome da substância, não dá para definir esse conceito de um tipo ou 2 tipos de átomos. Tá? Eu teria que mostrar para vocês, do jeito que eu estou fazendo aqui, mostrar para vocês a molécula, certo? Ou seja, a representação da substância, como é que a gente representa. Que a gente vai aprender como faz durante esse conteúdo de química. Tá, gente? A gente vai aprender como é que monta a grande parte dessas fórmulas químicas aqui. Ou por que elas são definidas dessa forma. O fosfato de cálcio, que é uma substância que está presente na constituição de nossos ossos. Então, CA3PO4, 2. Observe que aqui eu tenho cálcio, tá? O Ca representa um símbolo só, é o cálcio. O P, que é o fósforo, e o O, que é o oxigênio. Então, aqui, no gás carbônico, eu tenho 2 tipos de átomos. Aqui no fosfato de cálcio, eu tenho 3 tipos de átomos. Tá, gente? Então, as substâncias compostas, elas são nesse estilo. Mais uma vez aqui, bicarbonato de sódio. Tá? Que geralmente o pessoal compra lá no supermercado, utiliza para fazer a limpeza, utiliza na alimentação para fazer comida. Então, bicarbonato de sódio, que é um tipo de sal, ele tem sódio, que é o Na, hidrogênio, carbono e oxigênio. Ele tem 4 tipos de átomo na sua constituição. Por isso que a gente diz, substância simples, um tipo de átomo só. Observe que eu coloco só uma letra para representar. Tá? O númerozinho aqui é só indicando quantos átomos tem ligados. E aqui eu represento 2 tipos, 3 tipos, e no bicarbonato de sódio, 4 tipos de átomos diferentes. Agora, o númerozinho que está aqui embaixo, quando não tem é porque é 1, quando tem aí é a definição. Então, aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. Então, para constituir o gás carbônico. 3 átomos de cálcio, 2 de fósforo e 2 vezes 4, 8 de oxigênio. Então, eu tenho essa quantidade de átomos de cada tipo, mas são 3 tipos daqui, e no bicarbonato são 4. E, por fim, a substância bem conhecidinha da gente, que é a própria molécula de água. Certo, gente? Então, a molécula de água, que é H2O, ela tem hidrogênio, oxigênio, 2 tipos. Então, é assim que a gente consegue diferenciar olhando na fórmula. Se for olhar só o nome, vocês terão muita dificuldade para definir, porque teria que conhecer a simbologia. Então, para facilitar, durante as provas, eu coloco, por exemplo, o nome da substância e como é que ela é representada.
para que vocês tenham mais facilidade de definir o que é simples e o que é composta. Tá? Bom, esses são alguns conceitos que vocês vão encontrar logo no início do capítulo. E um outro conceito é esse aqui, tá? O conceito de alotropia. Então, para que é que a gente analisa as substâncias simples e compostas? Para indicar e inserir vocês assim nos dois conceitos que a gente vai trabalhar até o final do ano. Tá? Quais são eles? A gente vai trabalhar o conceito de átomo, vai trabalhar o conceito de molécula. Como é que chegou a esses conceitos? A gente vai passo a passo seguindo nesse caminho. Mas é importante que a gente tenha uma noção prévia disso daí. Bom, o que é alotropia? Quando duas substâncias com propriedades físicas diferentes, elas apresentam o mesmo comportamento químico. Certo? E isso daí é o que a gente chama de alotropia. Ah, professor, esse negócio é muito difícil, não consegui entender não. Então, eu preciso de exemplo. Tá? O exemplo que a gente tem é esse daqui. Vocês conhecem duas substâncias diferentes. O grafite, tá? Esse que a gente usa para escrever, para anotar as informações. Para anotar as informações, para riscar, para fazer desenho, né? Então, conheço um pessoal que trabalha com a formação e a formação e desenho, né? Pintura, gravura, faz grafitagem, baratinho. Você compra lá, baratinho. Tanto que vocês lá naquela amostra de conhecimento é danado para bonificar o pessoal que vai lá tentar responder algumas questões com algum lapisinho, tá? Legal o pessoal sair escrevendo por aí. Bom, e o diamante? O diamante agora já não é tão fácil, né? Diamante, se for um diamante natural, aquele que precisa de uma grande pressão e alta temperatura para ser modificado, ele é caríssimo, então você não... Eu estou longe de ter uma pedra de diamante aqui para... Deus do livre, o pessoal vai querer vir me tomar. Mas você pode ter um diamante sintético, tá? Aquele discozinho daquela serra de mármore, que a gente chama popularmente de marquita, mas é a serra de mármore o nome, tem um disquinho que corta pedra, e aquele disco, se você olhar, ele é como se ele tivesse... ele é um pouco áspero na sua borda. Então, o que existe ali naquela borda? Existe ali diamante. E com aquele diamante na borda, você pode passar e serrar ferro, tá? Não é muito legal, mas você pode fazer. Você pode serrar madeira, você pode serrar o próprio piso, serrar pedra, serra tudo que você quiser, porque ali você tem a matéria mais dura que existe, chamada de diamante. Então, o grafite, quais são as propriedades físicas que ele tem? O grafite ele tem a cor escura, ele é facilmente riscado, não sei se vocês lembram das propriedades. Uma das propriedades da matéria, dureza, capacidade de riscar. Quem é que risca? Quem risca é aquele que retira a partícula. Então, quando você passa o grafite na parede, que a parede fica marcada com grafite, passa grafite no caderno, que ela fica gravada com grafite, então aquilo dali identifica que o papel e a parede retiraram partículas do grafite. Então, são substâncias que têm a propriedade de retirar partícula, é a substância mais dura. Então, o grafite ele não é a substância mais dura. Ele tem ponto de fusão, tem ponto de ebulição bem diferente do que é o diamante. O diamante é uma coisa transparente, ele tem uma alta dureza, uma capacidade muito grande de riscar qualquer tipo de material. Ele tem temperatura de ebulição e de fusão totalmente diferente do grafite. Então, ele tem propriedades físicas diferentes. Mas observe as duas reações químicas que tem aqui. Tá? Então, isso aqui é uma reação química, aqui é uma segunda reação química. São duas reações químicas diferentes que a gente está vendo. Então, essas duas reações químicas diferentes, grafite mais oxigênio, produziu gás carbônico. Diamante mais oxigênio, também produziu gás carbônico. Vocês estão lembrados como é a fórmula do oxigênio? Não sei se vocês lembram, é O2 a fórmula dele. Fórmula do oxigênio, O2. E a fórmula do gás carbônico? CO2. E nos dois casos, independente da quantidade que você colocou, sempre vai, assim que reagir com oxigênio, sempre vai formar gás carbônico. Então, a gente diz que essas duas substâncias têm propriedades físicas diferentes, mas o comportamento químico dela é igual, não muda. Bom, então,
como é que a gente vai tentar traduzir isso daqui para vocês. Tá, gente? O que é que a gente tem de novidade aqui para trazer? Conclusão. Grafite e diamante, eles devem apresentar o mesmo elemento químico constituidor. Tá? Como assim? Ambos são diferentes entre si, mas quando reage com oxigênio, que é O2, produz a mesma substância que é o gás carbônico, que é CO2. Então, aquele C que representa o carbono, onde é que ele está presente? Onde é que ele está existindo para, naquela reação química, produzir essa substância? Ele deve estar presente no grafite e no diamante. Então, se aquele elemento que constitui está presente nos dois, a gente denomina como elemento químico. Como é que eu poderia definir o conceito hoje? O conceito que foi definido no começo de elemento químico. Não é um conceito muito fácil de lembrar, tá, gente? Um elemento químico, de acordo com essa primeira ideia, então a gente vai tentar analisar assim. Alotropia é quando duas substâncias químicas com propriedades físicas diferentes têm o mesmo comportamento químico, indicando que eles são constituídos pelo mesmo elemento químico constituidor. Então, aí surge o primeiro conceito, chamado conceito de elemento químico. Então, de acordo com esse conceito, um elemento químico representa a unidade comum das duas variedades, que a gente chamou de alotrópicas aqui, ó. Então, quais eram as duas variedades alotrópicas ali atrás? Grafite é uma variedade e o diamante que é a segunda. Então, professor, está difícil ainda, não estou conseguindo entender. Eu vou representar para que a gente consiga identificar essa reação. Então, tá lá, reação química do grafite. O grafite, ele reagindo com o oxigênio, ele vai produzir o que a gente chama de gás carbônico. Certo, gente? Gás carbônico. Como é que eu representaria isso? Grafite, não coloquei o símbolo dele, oxigênio, que é o 2, que a gente viu lá no dos primeiros slides, produzindo gás carbônico, que é CO2. Está vendo aqui? Gente, o O2, eu sei de onde ele veio. O O2 veio daqui. Então, de onde surge esse C? Que era o que eu estava comentando com vocês. Esse C surge do grafite. Qual é a segunda reação química? Diamante mais oxigênio produzindo gás carbônico. Então, diamante, não coloquei nada, porque a gente não sabe que elemento tem aí. Mas o oxigênio eu sei quais são os dois elementos. O elemento que está aí é o O, tá? Do oxigênio, O2, que veio para cá. Ó. E esse oxigênio que veio para cá está junto com o carbono também. De onde é que vem então esse carbono? Do diamante. Então, as duas variedades alotrópicas apresentam o mesmo elemento químico constituidor. Seria isso aqui. Ó. Então, o que está faltando aqui é o C. E o que está faltando na segunda reação também é o C de gás carbônico. Tá? Então, por isso que a gente chama de variedades alotrópicas. Elemento químico de acordo com o primeiro conceito. Unidade comum, tá? Que é o Czinho aqui, das duas variedades alotrópicas. Quais são as duas variedades? Nesse exemplo, o diamante e o grafite. Ok? Voltar aqui. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, aquele conceito, ele é o primeiro conceito de elemento químico. Foi o conceito mais antigo. É antes das leis ponderais da química, os leis ponderais da massa. Então, a gente vai trabalhar o conceito como ele é hoje, tá? E precisa de um conhecimento que a gente só vai ter bem mais na frente, já no final da unidade, certo? Então, o elemento químico representa um conjunto de átomos de um mesmo tipo que apresenta o mesmo número atômico. Esse é o conceito atual, certo? Para entender esse conceito, não é agora. É só para a gente lembrar que o conceito que a gente tem hoje de elemento químico é diferente do que foi colocado logo no início do desenvolvimento da química. Mas só que a gente, para ter entendimento de como é isso daqui, aí vai ter que esperar um pouquinho, a gente vai aguardar e lá na frente, quando estiver comentando sobre estrutura do átomo, comportamento atômico, a gente vai analisar esse conceito de número atômico, que ele representa. Ok? Então, o que vai definir mesmo o início da química são essas duas leis que a gente tem aqui, chamada de leis ponderais.
Bom, aí para a gente ter uma noção do que é essa lei ponderal, vamos lembrar que a gente acabou de almoçar e vocês vão precisar fazer um lanchezinho de tarde, guardar para de noite, então a gente vai aprender a fazer um bolo. Gente, e agora eu preciso aprender a fazer esse tipo de comida, tá? Sem glúten. Tá? O glúten está fazendo mal, não tá legal não, então eu estou precisando fazer. Vou fazer um bolo de fubá sem glúten. Aí eu fui lá, tá? na internet, e fiz uma pesquisa lá e achei uma receita legal para fazer um bolo. Então esse bolo tem o seguinte, ele precisa de 2 ovos, cada ovo em torno de 50 gramas, eu vou colocar aí uma massa de 100 gramas, meia xícara de chá de açúcar, tá? Demerara, eu vou colocar o outro porque é o que eu tenho em casa, 100 gramas aproximadamente. Então uma xícara de chá de fubá, isso aí dá em torno de 150 gramas. 3 colheres de sopa de manteiga, isso aí dá em torno de 90 gramas. Tá? Tô fazendo uma média aqui só para a gente trabalhar com valores precisos. Uma colher de sopa de mel, 20 gramas. E uma pitada de sal, coisinha pouca, 10 gramas. E uma colher de chá de fermento químico, que dá em torno de 20 gramas. Pronto, beleza. Gente, imagine o seguinte, imagine que eu coloquei tudo isso aqui. Quando eu botar no liquidificador, na batedeira, para poder fazer, qual é a massa que eu vou ter ali? Tá? Qual é a massa que eu vou ter ali? Lembrando que se eu for saborear cada um deles isoladamente tem um gosto diferente. Mas quando eu coloco todos eles juntos, coloco lá, misturo e boto no forno para assagem, o que resultar dali não vai ser nem gosto de ovo, nem gosto de açúcar por si só, nem gosto... Ele vai ter uma característica diferente. Indicando que quando a gente faz esse tipo de preparo, o que a gente tem no final é uma reação química que aconteceu ali, produzindo várias coisas distintas. Então, por isso que o sabor muda. Certo, gente? Lembrando que um fenômeno químico muda suas propriedades, muda seu aspecto, muda seu comportamento no final do processo. A substância já não é mais necessariamente a mesma. Bom, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: o que é que eu vou ter em termos de quantidade de matéria? Tá? A massa total. Gente, se eu quero saber quanto tem de massa, eu sei que eu não derramei nada, botei tudo ali dentro. Eu tenho 100 gramas que vem dos ovos, 100 gramas que é do açúcar, 150 gramas que é do fubá, 90 gramas que é da manteiga, 20 gramas que é da sopa de mel, tá? Da colher de sopa de mel, 10 gramas que é da pitada de sal e 20 gramas que é do fermento. Então, qual vai ser a massa que eu tenho ali? O que é que eu tenho que fazer, gente, para saber a quantidade de massa? Simples, eu vou só somar. Então, quando eu somo, dá em torno de 490 gramas. Uma reação química acontece assim também. Você vai colocar as massas dos reagentes. Se você não perder nenhum pedaço dessa massa, quando chegar no final, tem que ter a massa que você colocou. É claro que quando você assa o bolo, é um pouquinho diferente aqui, porque quando você assa o bolo, ele não vai ter 490 gramas, porque vai haver vaporização de materiais. Ou seja, vai ter substância saindo ali na fase gasosa, é tanto que você, da frente de casa, consegue sentir o cheiro do bolo que está assando lá na cozinha, bem guardadinho. Tá? Então, quer dizer que a substância reagiu, liberou alguma outra substância na fase gasosa, por isso que a massa vai diminuir um pouquinho. Certo? Mas caso você tenha um controle total de um fenômeno químico, a massa vai ser mantida. Agora, imagine o seguinte, rapidamente para a gente fechar essa primeira explicação. Imagine que se eu queira não fazer um, vocês ficaram com inveja, professor, adorei seu bolo light, seu bolo de fubá light. Eu quero bolo, você vai comprar o material, faça 2. Tá, gente? Não vou fazer não para não gastar o meu. Então, vocês vão lá e eu quero fazer 2 bolos. Tá? Tem um erro de português aqui, tá? 2 bolos. Tá? 2 bolos. Então, você quer fazer 2 bolos. O que você vai precisar? Se eu precisei de 2 ovos para fazer um, se eu quiser 2, eu coloco 4. Mas se eu aumentei para 4 ovos, certo? Se eu aumentei para 4 ovos, também aquela quantidade de farinha, de açúcar não vai ser a mesma. Se eu utilizei meia, eu tenho que usar 1 xícara de açúcar. Então, todos os materiais eu tenho que manter na mesma proporção. Senão, o bolo não vai ficar legal. Se eu colocar só mais açúcar e a mesma quantidade dos outros, o bolo não vai ser preciso, não vai ser legal. Então, se eu aumentar um dos reagentes,
eu vou ter que aumentar todos os demais reagentes na mesma proporção. Então, se eu coloquei 3 colheres de manteiga, eu passo para 6. Se eu coloquei uma colher de sopa de mel, eu coloco 2. Se eu coloquei uma colher de chá de fermento, eu coloco 2. Mas, digamos que eu estou fazendo, é light, tá, gente? Light é regime. Então, se eu quiser 2, eu vou engordar. O que eu preciso fazer? Reduzir, eu só quero metade. Então, se eu utilizei 2 ovos, eu só vou utilizar 1. Vou reduzir esse à metade, mas eu só posso reduzir esse ingrediente à metade? Não, gente, eu tenho que reduzir os outros também pela metade. Eu tenho que reduzir não só os ovos, mas também a quantidade de açúcar, 1/4, ao invés de você colocar meia xícara, coloca 1/4 da xícara. Se colocar uma xícara de fubá, eu coloco só meia xícara. Tá? Então, eu vou reduzir todos os outros também à sua metade, para manter o mesmo padrão. Então, o que a gente tem aí nas duas situações, eu coloco a massa dos reagentes no local. Então, depois da reação, eu tenho que ter a mesma quantidade de massa. Isso é uma lei ponderal de massa, que a gente chama de lei da conservação da massa. Nesse segundo esquema que eu coloquei, se eu quiser aumentar ou diminuir, eu posso aumentar ou diminuir um ingrediente só? Não, tem que aumentar ou diminuir todos os ingredientes daquela receita, para poder ter uma reação química similar. Certo, gente? Para ter uma reação química similar. Fora isso, a gente não pode. Então, a gente tem uma segunda lei aqui, que é a lei das proporções. Tá? Uma é chamada de lei de Lavoisier e a outra é chamada lei de Proust. Olha, aí a massa total, nos dois casos que eu coloquei aqui, deixa eu ver se consigo visualizar melhor aqui. Pronto, beleza. A massa total que eu encontro de cada um desses componentes, ou de cada uma dessas reações, It can